Paz do Senhor, meus queridos, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Hoje a lição é de número 11, que nos traz o seguinte tema: o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Agora vamos fazer pequena leitura do primeiro tópico da lição, que nos diz o seguinte: dois termos técnicos importantes. Ortodoxia e heterodoxia são dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre ensino correto e desvios quanto à doutrina bíblica. Meus queridos, desde já eu peço que você possa curtir, comentar e também compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas através do estudo da Palavra de Deus. Então, vamos para a nossa EBD. Ortodoxia se refere ao que é certo, correto e direto. O apóstolo Paulo, ele poderia pegar esse termo e explicar que a doutrina de Cristo é a doutrina certa, é a doutrina que se deve ser ensinada dentro da igreja, o qual os irmãos em Cristo deveriam basear sua vida através da sã doutrina, a doutrina e os ensinamentos que Cristo trouxe para a sua igreja. Então, tudo que não é conforme os ensinamentos de Jesus são considerados como falsas doutrinas. Por isso, o apóstolo Paulo tinha tanto zelo em que a igreja permanecesse sempre baseado os seus ensinos, as suas pregações, na sã doutrina, que são os ensinamentos deixados por Cristo Jesus. Então, ortodoxia significa o que é direito, reto e certo. Já o conceito de heterodoxia significa opinião diferente, opinião contrária. Então, o apóstolo Paulo poderia até mesmo pegar esse termo e dizer que tudo aquilo que não é conforme os ensinamentos de Cristo é diverso, é contrário. Então, todas as coisas que fossem contrárias aos ensinamentos de Jesus deveria ser considerado como anátema. Por isso, o apóstolo Paulo sempre combateu aos falsos ensinos, às falsas religiões e aos falsos profetas. Vamos agora para o segundo tópico da lição, que nos diz: a advertência do apóstolo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Aqui a palavra para outra é héteros, diverso. Por isso Paulo se refere a outra doutrina. Então o apóstolo Paulo, ele traz essa advertência para os cristãos que tome cuidado para não ensinar outra doutrina que não for a ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E que a igreja esteja alerta para que os falsos pastores, os falsos profetas, para que esses ensinos desses falsos não adentrem no seio da igreja, pois se assim acontecer, poderá trazer transtorno. Apocalipse, no capítulo 2, versículo 14, o Senhor Jesus Cristo ele endereçou 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E uma dessas cartas está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, é endereçada à igreja de Esmirna. E o Senhor Jesus Cristo ele manda uma advertência à igreja, porque a igreja estava tolerando 2 doutrinas que estavam destruindo aquela igreja. A primeira doutrina era a doutrina de Balaão. Quando o povo de Israel estava em direção à terra de Canaã, ele tinha que passar pela terra de Moabe. E os moabitas queriam guerrear contra o povo de Israel. Contratou assim o profeta Balaão para que esse amaldiçoasse o povo israelita. Quando ele tentava amaldiçoar o povo de Israel, Deus transformava suas palavras em palavras de bênção para o povo. Então o rei moabita, indignado, pediu para que ele desse um conselho de como destruir o povo israelita. Então Balaão aconselhou
que eles oferecessem as suas filhas para o povo de Israel, para os soldados de Israel, para que assim se misturasse e viesse assim se prostituir, e com isso o povo estaria em pecado. Outro grupo que o apóstolo Paulo combatia eram os judaizantes. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam implantar no seio da igreja cristã gentílica que eles também aderissem às leis de Moisés. Ou seja, a fé não era suficiente para trazê-los à salvação. Tinham que, além da fé, praticar tudo o que estava escrito nas leis, as leis de Moisés. Vamos agora para o nosso último tópico da lição, o terceiro tópico, que nos diz: a igreja é coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é coluna e firmeza da sã doutrina. Então o apóstolo Paulo mostra que a igreja tem que estar atenta contra falsas heresias e falsos ensinamentos. E tem que permanecer na sã doutrina de Cristo. Por isso ele sempre adverte a Timóteo, a Tito e os demais que estavam na frente da igreja que tivesse cuidado e cuidar da sã doutrina, pois os ensinamentos de Cristo são suficientes para trazer o homem a Deus. Assim, meus irmãos, finalizamos mais uma escola bíblica dominical, aprendendo que devemos zelar pela sã doutrina. A sã doutrina são os ensinamentos deixados por Cristo Jesus ao seu povo. E devemos também vigiar para não deixar que os falsos ensinamentos adentrem no seio da igreja. Que possamos moldar nossa vida baseado nos ensinamentos de Cristo Jesus. Nós sabemos que nesses últimos dias se levantarão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, muitos falsos pastores e ensinadores. Por isso, vamos ficar firmes, tendo a Bíblia como a nossa regra de fé. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida de uma forma toda poderosa, que nós possamos falar como salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que Deus abençoe a todos vocês e até a nossa próxima lição, se assim um bom Deus nos permitir. Shalom, povo de Deus.